Fecha teus olhos, coloca a mão no teu peito. Faz esse amor dentro de nós crescer, Senhor. Toca a nossa vida com mais amor. E que o amor que há em nós por Ti possa crescer. O Teu amor por nós é perfeito, o nosso ainda não é. Mas o amor cresce. Faz esse amor crescer, Senhor, e se aperfeiçoar. Queremos ser, como está escrito, aperfeiçoados em amor. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, um dos sinais de que a obra de Deus está sendo aperfeiçoada na tua vida é que você passa a amar a Deus cada vez mais. Você vai sendo aperfeiçoado em amor. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. A gente vai estar lendo o verso 21. Peço perdão aos irmãos pela nossa demora. A gente atrasou um pouquinho para sair do hotel e ainda pegamos um acidente ali na entrada da cidade, então a gente teve que ir para outro canto. Mas eu creio que vocês tiveram mais tempo para orar, amém? A gente não podia perder a oportunidade porque tiveram pessoas que decidiram tomar um banho. E a gente não pode perder essa brecha. Temos que testemunhar alguns milagres acontecendo. Brincadeira. João 14, 21, todos acharam? O Senhor disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Pode se sentar, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu queria declarar a minha gratidão ao Senhor por Ele ter me trazido a esse lugar. Agradeço ao pastor Douglas, toda a equipe, os irmãos Tiago e João. Não são os discípulos de Jesus, mas são discípulos de Jesus. Amém? Que estão cuidando da gente também, enfim, todo mundo. Conheci o pai do Douglas há algum tempinho atrás. Eu me lembro de cada detalhe da ministração que ele trouxe naquele dia, enfim. Vocês estão num lugar muito bom. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, porque assim, eu cheguei hoje, aqui, eu cheguei ontem à noite, mas hoje aqui participando da reunião, eu pude perceber muita sede de Deus nesse lugar. Amém? Eu preciso dizer isso, porque em muitos lugares que eu chego, eu tenho que ser meio um pouco azedo, e com algumas coisas que me incomodam, e eu acho que é coisa de velho, eu estou perdendo a vergonha de falar das coisas que me incomodam, sabe? Velhinho, azedo, chatinho, que chega reclamando. Então, assim, na mesma medida, eu tenho que chegar agradecendo a Deus quando eu não encontro aquelas coisas que eu encontrava e me incomodavam. Enfim, eu vi um povo muito focado aqui, e eu oro para que essa atenção voltada para as coisas de Deus continue, amém? Simplesmente continue. Eu fui muito abençoado, Leandro, cara, obrigado por deixar Deus te usar desse jeito. Foi uma manhã que a gente comentava no carro, eu falei, cara, você podia pregar umas 5 horas seguidas, eu não canso de te ouvir. Fui muito alimentado. E assim, vocês vão perceber a diferença de ouvir um mestre e ouvir um evangelista. Evangelista chato, cara. É uma conversinha que você fala, meu Deus do céu, já ouvi isso 10 mil vezes. Mas eu espero que você abra o teu coração, amém? Independente dos dons, dos ofícios, independente das pessoas, é o Senhor que está falando. Eu acho que o tema, se é ouvindo os céus, já não interessa quem está trazendo o recado, os céus estão falando. Amém? Há 14 anos atrás eu entreguei minha vida para o Senhor,
E eu fiquei assim bobo, como muito rapidamente ele me colocou para ministrar. E eu muitas vezes me intimidei, porque eu tenho consciência das minhas limitações ainda hoje. E já naquela época eu também tinha consciência das minhas limitações. Eu não sabia nada da Bíblia, mas nada, absolutamente nada mesmo. Eu só sabia contar a curta história que Deus estava construindo em mim, e eu fazia isso chorando e gaguejando, totalmente intimidado. Mas eu via frutos, eu entendi que esses frutos vinham não por causa da minha capacidade ou das minhas habilidades, mas eles vinham simplesmente porque eu decidi obedecer o que ele estava me mandando fazer, mesmo sem saber fazer direito. Não foram poucas as ministrações que eu não sei nem o que é que eu falei, eu só chorava e babava e gaguejava, e o pastor vinha depois para me ajudar e fazia uma oração para o pessoal entregar a vida para Jesus, e mais de 100 pessoas vinham. Eu pensava, meu Deus, o que é que eu falei que esse povo está entregando a vida para Jesus? Eu entendi, não era eu, era simplesmente o obedecer. Isso me tranquilizou, de entender, cara, se Deus está me mandando fazer algo, eu vou lá e faço, e eu espero fazer da melhor forma possível. Mas como foi dito aqui hoje, eu não tenho tudo, mas o que eu tenho, esse tudo eu quero entregar. Amém? Então, assim, desde cedo que essa obra começou, eu tenho entendido que aonde eu me sinto em paz para ministrar são justamente nas áreas em que Deus trabalhou em mim. Amém? Se o que eu vou dizer aqui hoje soar como um feijão com arroz para você, cara, glória a Deus por isso, e eu espero que você goste de feijão e arroz. Amém? Mas são coisas que eu estou querendo viver isso, amém? Eu estou me sentindo desafiado pelo Senhor para viver em níveis cada vez mais intensos o que está escrito. E assim, resumindo, quando eu comecei a ministrar, eu era um jovem adulto de 28 anos de idade, que estava falando mais ou menos para gente da mesma idade. Era um jovem falando para jovens. E quando você é um jovem falando para jovens, tem algumas coisas muito legais, porque você sabe exatamente o que eles estão passando. Então você fala das lutas que você está passando, e é uma coisa meio que, cara, está difícil para você, companheiro, está difícil para mim também, vamos junto, que uma hora a gente chega lá. O tempo foi passando e eu percebi que o Senhor continuou me levando aos jovens. E uma coisa que eu estou percebendo, que eu estou achando lindo isso da parte de Deus, o Senhor tem usado a minha vida para tocar crianças, cara. E eu estou apaixonado por esse negócio. Ontem eu peguei um voo com uma menininha chamada Catarina, de 9 anos de idade. Ela veio puxando conversa comigo desde o começo do voo. E assim, eu com criança, eu meio que não sei o que fazer com criança. Então eu fico meio com medo. E a Catarina já puxou conversa. Oi. Oi. Eu sabia que o nome dela era Catarina, porque a aeromoça estava falando com ela o tempo todo. Aí eu falei, vou perguntar alguma coisa. Quantos anos você tem? Ela, 9. E você? Aí eu, 43, cara. Aí ela, tá. Aí eu falei, e eu assim, esperando dentro de mim que a conversa terminasse. Aí a Catarina falou, eu sei quem é você. Eu falei, é? Eu só fiquei tipo... Ele falou, você é aquele moço que largou uma banda e foi para a igreja. Eu falei, Ela falou, minha mãe gostava das suas músicas, minha mãe na adolescência dela ouvia as suas músicas. Eu falei, poxa, meu Deus do céu. Eu falei, cara, e a menina não é da igreja, porque às vezes você encontra umas crianças da igreja, mãe, o moço da igreja, legal. Mas ela não era, isso me chocou, porque eu tenho visto muita criança sendo tocada pela minha música, às vezes pelas... Cara, eu confesso, às vezes nem eu entendo o que é que eu estou falando, às vezes eu não entendo o que é que eu cantei e as crianças estão entendendo. Então isso só pode ser alguma coisa que Deus está fazendo. Mas eu continuei sendo levado para os jovens, como eu já entreguei aqui, eu sou um jovem senhor agora, de 43 anos de idade, que continua ministrando para jovens. E eu percebi que o que mudou nesse tempo todo foi a forma de eu entregar a mensagem, porque agora já não é meio que como que um pai falando para filhos. Quando você já passou por aquelas lutas e você vê gente passando por aquelas lutas que você passou, então você pode falar das mesmas lutas, só que por um ângulo diferente. O ângulo, cara, eu já passei por isso daí, e assim, é uma visão diferente quando você está longe da fumaça da guerra, você está entendendo? E
eu achava que algumas coisas só tinham acontecido com a minha geração de jovens. Por exemplo, eu achava que a minha geração de jovens foi a que mais apavorou, foi a que mais se rebelou, foi a que mais quebrou regras, foi a que mais isso que aquilo. Talvez porque eu tenha sido o maior boca suja que já teve com o microfone na mão, eu achava que eu era o cão chupando manga. Eu achava que eu era o cara que mais apavorou. E aí, se você conversa com alguém que foi jovem nos anos 70, você vai perceber que a minha geração parecia um bando de freira perto da deles. Os caras apavoraram de verdade. E se você conversar com alguém de 13, 14 anos dessa geração, você vai ver que a dos anos 70 e a da minha geração parece um bando de freira perto da que a garotada hoje está apavorando. Então eu entendi, cara, que, meu irmão, tem uma fase da nossa vida que a gente quer testar limites, que a gente quer saber onde é que vai dar, que parece que é só alguém dizer, não faça isso, que é exatamente o que você vai fazer. Você pode usar até a psicologia infantil, né? Tipo assim, não traga um copo d'água para mim. E aí o copo d'água chega, só porque você falou para não fazer, faz. É uma época que a gente investe tempo e tem que ser um esforço muito grande para você quebrar regras. E de repente, e vou te falar, de repente mesmo, porque acontece numa velocidade assustadora, você é transportado de um sistema para outro. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você consegue imaginar a velocidade com que isso acontece? Às vezes demora para você assimilar a diferença de ambiente. Às vezes demora para você aprender a se comportar diferente no outro ambiente. Mas o transporte é meio que pau! Quando Ele vem na tua vida, Ele te transporta do império das trevas, pum, e te joga no reino do seu Filho amado. E aí chega um bando de criaturinha da treva agora na luz. Graças a Deus pelo sangue de Jesus que nos limpou no meio do caminho, amém? Mas tem um exemplo mais ou menos assim, alguém que vai morar nos Estados Unidos, por exemplo. Estou indo morar para os Estados Unidos, o cara não sabe falar uma palavra de inglês, não tem um emprego, não tem documento ainda. Ele pega um avião e de uma hora para outra ele cai nos Estados Unidos, brother. Ele não teve tempo de aprender a falar inglês no voo, ele não teve tempo de arrumar um emprego no voo. Alguns pastores na América recebem unção durante o voo. Isso se fala muito lá, unção da TAM, né? O cara pousa lá, já é pastor. Isso acontece. Mas você já chega direto num outro ambiente, onde tem um outro sistema funcionando, e algumas coisas que são muito legais para nós, brasileiros, dá um jeitinho, povo extrovertido, são extremamente agressivas e soam com falta de educação em uma cultura completamente diferente. Uma vez eu fiz uma viagem para o Havaí, e surfista ouviu conversa do havaiano a vida inteira, tipo, os havaianos não gostam de brasileiro. Mas não gosta por quê? Só porque é brasileiro? Não. Estando lá eu percebi, existem aspectos da nossa cultura que chocam diretamente com a cultura deles. Coisas que a gente não faz por mal, que para eles são a maior falta de educação do mundo. Tipo, falar alto, por exemplo. Falou alto, parece que é briga. Para os havaianos, se você falou alto, fica todo mundo tenso, falando, meu Deus, está rolando uma briga. E não é só um bando de brasileiro que chegou. Você está entendendo? Então isso fere a cultura. A gente precisa aprender a viver nessa nova cultura para onde o Senhor nos trouxe. E uma das coisas interessantes que acontece, um exemplo, por exemplo, eu me lembro quando eu estava na banda que eu tocava, muitas vezes eu era apresentado assim, e agora com vocês, o irreverente fulano de tal. E lá vinha eu, me achando. Irreverente era quase que um elogio. E quando eu chego agora no reino do seu Filho amado, eu percebo que irreverente não é uma palavra legal. Que, aliás, eu quero aprender a ser uma pessoa que tem reverência pela santidade do Senhor. Respeito, honra, certas coisas que eu nunca cultivei dentro de mim, agora elas são inegociáveis, porque são princípios. E como meu pastor diz, o princípio que você quebra, quebra você lá na frente. Eu quero aprender, então, a me mover nesse outro ambiente. A gente chega de um ambiente onde tudo que era regra a gente queria quebrar. E agora a gente chega num ambiente onde, como foi dito hoje, não é um livro de sugestões, é um livro de mandamentos. E se você quiser fluir bem nesse reino, receba os mandamentos com alegria. Amém?
Às vezes a gente se apega a detalhes que para nós são negativos, a nossa velha natureza grita tão alto ainda, que parece que a gente é impedido de perceber que Deus é um Deus recompensador. Repete comigo, Deus é recompensador. Às vezes ele está falando de uma recompensa, só que ele fala do processo todo, e por causa do processo você nem atenta para a recompensa que está lá no fim. Vou dar um exemplo simples, quando Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando ele falou, aquele que perder a sua vida, você já espanou. Ah, meu Deus, vou perder minha vida, pronto, perdi minha vida. E ele está continuando e você está, perdi minha vida. Jesus está, calma, cara. Olha o fim do verso, está dizendo, achá-la-á. Não, perdi minha vida, eu sabia, era uma arapuca, me chamaram para a igreja para perder minha vida. Calma, brother, achá-la-á. Às vezes a gente trava nos aspectos que a gente fala, dá para vocês ouvir até o final, pelo menos, do verso, cara? Para você perceber que ele está falando de uma recompensa para você. Ele está falando de um jeito de chegar lá. Aliás, não é de um jeito, é do jeito de chegar lá. A gente precisa perceber algumas coisas a respeito do Senhor. Deus é amor, você crê nisso? Que Deus é amor. E que Deus é amor, se Deus é amor, o que é que você acha que Ele quer de volta? Vamos lá. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Se Deus é amor, o que Ele quer? Amor. E sabe qual é a recompensa do amor? Não fica com medo de responder. É amor. Deus é amor, Ele quer de volta. Amor, e a recompensa do amor é mais amor ainda. Esse Deus que é amor, Ele formou o meu coração. Ele formou o meu coração para dar amor de volta para Ele. Então, Ele me preparou de uma forma que eu tenho condições em Deus de dar a Ele o que Ele quer receber. Amém? Deus não está procurando alienígenas, Ele está procurando adoradores, e se Ele está procurando na terra é porque eles estão aqui. Amém? Deus é amor. E eu quero aprender a me relacionar com esse Deus por amor, e não por medo, não como um empregado, mas como um filho que o ama. Sabe, algumas coisas eu tenho aprendido nesses 14 anos com o Senhor. Uma delas é que Deus não me ama de longe, cara. Ele vem bem perto para me amar. Amém? Ele vem bem perto da gente para nos amar, cara. Se você um dia recebeu o toque do amor do Senhor, se um dia você teve a revelação do amor do Senhor, e você teve porque você está aqui, saiba, Ele veio até aqui te amar. Ele não jogou um raio de amor lá de longe, feito um cupido, e acertou o seu coração, não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O amor de Deus tocou a terra, amém? Então, esse é um princípio que eu preciso aplicar para dar o meu amor de volta para Deus, entendendo que eu também não tenho como amá-lo de longe. Eu só tenho como amá-lo de perto. Às vezes eu encontro com irmãos que estão meio afastados e eu percebo, foi o amor que esfriou. Pessoas que não conseguem mais andar com Jesus é porque o amor esfriou. E deixa eu te falar, a falha não está com Deus. Em algum momento não houve manutenção desse amor. Poxa, eu tenho dificuldades em certas áreas. Algumas pessoas falam, cara, eu não consigo parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Eu falo, experimenta amar o Senhor um pouquinho mais. Mas como assim? Cara, o amor não é um sentimento que vai brotar, é uma atitude que você vai ter. Sabe? Você já viu gente mais apaixonada do que viciada em drogas, cara? Os sacrifícios que eles fazem para poder consumir suas drogas. E sacrificam de verdade, muitas vezes sacrificam emprego, sacrificam bens, sacrificam a família para poder consumir a droga que ele quer tanto. Uma vez eu me lembro de um pregador ministrando, ele falando, cara, às vezes a igreja precisa aprender com os viciados a respeito do primeiro amor, porque o cara, quando ele cheira cocaína, ele quer ter a primeira sensação que ele teve de novo. E os cristãos, muitas vezes, acostumam com aquilo que eles experimentaram e falam, não, já sei no que é que vai dar. Cara, eu quero ter aquele
Toca-me como na primeira vez, Senhor, que isso não seja só uma canção bonita, amém? Que seja uma verdade, eu quero sentir aquilo de novo, Senhor. Arrepio é arrepio, mas, poxa, o arrepio que está por vir, ele é bem melhor do que o arrepio que você já teve. Sabe, tipo assim, o toque do Senhor, ele sempre te renova, parece que foi a primeira vez. Ele toca a gente com amor, toda vez que a gente ouve algo que, você já leu tanto, mas quando aquela cai diferente dentro de você, parece que foi a primeira vez que você ouviu. Ele está sempre nos renovando, amém? E eu quero continuar apaixonado. Ele não me ama de longe, eu não quero amá-lo de longe também. Às vezes eu vejo essas lutas acontecendo no meio do povo para o qual eu fui chamado, e eu percebo que é só a gente mudar a nossa mente um pouquinho e enxergar de outra forma, porque você vai se apaixonar pela lei do Senhor, amém? Sabia que o prazer na lei do Senhor existe? O Salmo 1 garante, cara. Existe prazer. Eu queria que você abrisse o teu entendimento para perceber, existe prazer, porque parece que você andar com Cristo é você abrir mão de qualquer alegria que você tenha. Cara, você não sabe que alegria que tem na presença de Deus. Na presença de Deus há delícias. Amém? Perpetuamente. Na presença de Deus há delícias. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Perceba que tanto não andar no caminho dos ímpios, não andar no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, como meditar na lei do Senhor de dia e de noite, são duas coisas extremamente difíceis, ou melhor dizer, impossíveis de se fazer, se antes você não tiver o prazer na vontade de Deus. Porque se você tem prazer nele, meu amigo, tudo que for ferir isso, vai ficar de lado. Se você tem prazer em Deus, você não tem o menor problema de falar dele o dia inteiro. Você não tem o menor problema disso, porque te dá prazer, você está entendendo? Então eu quero aprender a descobrir o prazer em Deus, a encontrar esse lugar onde, os mandamentos são uma delícia. Amém? Encontrar esse lugar onde os mandamentos são uma delícia. Jesus ele está falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e se alguém me amar, será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Perceba que a gente está vendo no princípio do que eu falei aqui no começo, ele é recompensador, amém? O final desse verso é uma recompensa, ele está dizendo, me manifestarei a ele. E se o papo é amor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do Pai, e eu também o amarei, imagina que tipo de manifestação é essa? Foi amor que começou, foi amor que voltou, e a manifestação em mais amor ainda. E deixa eu te falar, não foi você que começou isso. Então eu percebo que o Senhor está querendo nos chamar para um outro nível, porque parece que até que você começou. Mas eu aprendi uma outra terceira coisa nesse tempinho, cara. A primeira, Deus não me ama de longe, eu não tenho como amá-lo de longe. E uma outra é que eu esqueci o que eu ia falar. Amém? Isso acontece direto com o velhinho aqui. Esqueci a terceira coisa, meu irmão. Depois, quando eu lembrar, eu falo para você. Amém? Será amado. Ah, beleza, maravilha, beleza. Parece que foi você que começou esse negócio daqui, e não foi. Deus nos toca com desejo, é a terceira. Obrigado, Jesus, aleluia. Tu és lindo, não me deixou na roubada. Foi só um tipo, queria ver se você estava ligado. Amém. Ele nos toca com desejo, querido. Já você experimentou ser tocado com desejo por Deus? Quando você acha que você está querendo muito uma coisa, e na real é Ele falando, fui eu que toquei você, você está querendo, agora é a minha vontade. Isso acontece direto. Para os discípulos ele tinha que falar o tempo todo, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Não começa achando que você é bom demais porque você escolheu Jesus, foi Ele que te tocou com o desejo de estar com Ele. Eu amo aquela passagem de João, capítulo 1, eu acho muito, muito, muito lindo da parte do Senhor, quando a Bíblia diz que Jesus encontrou Filipe. E aí, Filipe era da cidade tal e tal,
e Filipe encontrou Natanael. Jesus encontrou Filipe, Filipe encontrou Natanael. Aí Filipe encontra Natanael e diz, encontramos o Messias. Você está percebendo? Tipo, Jesus encontrou um, o outro encontrou o outro, e ele está falando para o outro, encontramos o Messias. Tu não encontrou ninguém, cara. Foi ele que te encontrou. Só que ele te encontrou de uma maneira tão apaixonante que você agora acha que foi você que encontrou ele. E aí, Natanael fala, pode ver alguma coisa boa de lá? Vem ver. Natanael chega. Aí quando Natanael chega, Jesus está lá dizendo, aí um israelita em quem não há dolo. Aí Natanael pergunta, de onde tu me conhece? Aí Jesus responde, antes que Filipe te chamasse, eu já estava de olho em você. Eu encontrei um, eu encontrei o outro. Eu deixei vocês acharem que me encontraram. Aí eu deixei um te mostrar para o outro onde é que eu estava. Mas na real, eu que encontrei um, encontrei o outro, eu estou te escolhendo faz tempo. Ele nos escolhe faz tempo, amém? Ele está de olho, cara. Ele está de olho. Você sabe, assim, ó. Eu comentava ali com os irmãos, eu leio a Bíblia meio como um álbum de figurinha. Talvez seja por isso que as crianças estão começando a gostar de mim. Amém? Minha linguagem é meio ilustrativa. Você sabe que esses dias eu estava num ônibus com a minha esposa. A gente estava lá na casa da minha cunhada, lá nos Estados Unidos, e a gente foi de ônibus para a praia, e na volta, eu comecei a contar umas histórias cabrosas para minha esposa. Eu fumei muita maconha quando eu era adolescente. Então tem anos da minha vida que eu não lembro. Eu não lembro, simplesmente eu não sei o que aconteceu naquele ano, eu já não tenho foto daquele tempo, então eu não sei o que aconteceu. Anos se passaram e eu não vi. E, cara, de uma hora para outra, enquanto a gente esperava no ponto de ônibus e estava demorando aquele dia, eu comecei a contar umas histórias para minha esposa, que começaram a me vir na lembrança. E eu contei a história de quando minha mãe, quando eu tinha 11 anos de idade, eu ia muito para a casa de um primo meu de férias na Paraíba, esse meu primo, ele tinha um monte de arma. Porque meu bisavô era coronel, meu bisavô tinha um arsenal, esse arsenal se espalhou pela família e meu primo ficou com algumas armas. Então a gente brincava de arma de verdade, quando a gente era criança. Então eu voltei para casa, eu comecei a apurrinhar minha mãe porque eu queria uma arma. Poxa, não era justo, eu não tenho uma arma. E minha mãe comprou um revólver para mim. Quando eu tinha 11 anos de idade, ela me deu um revólver. Ela não me deu as balas, ela só me deu o revólver. E eu tinha meu revólver, eu brincava em casa com o revólver. Vocês não estão filmando isso não, né? Porque vai dizer depois que eu estou fazendo apologia à arma, por favor. Foi uma loucura aquilo. Eu convenci minha mãe a me dar um revólver. E, assim, aí entrei na adolescência e me envolvi com a galera punk que andava lá em Brasília na época. E aí um dos meus amigos tinha uma treta com os punk de outra área, e ele falou, cara, você tem um revólver? Eu falei, tem. Ele falou, me empresta o revólver porque eu estou em uma treta com aqueles caras, eu preciso do revólver. Falei, claro. Emprestei o revólver para o cara dar um tiro no outro. Ele não deu o tiro no outro, né? E glória a Deus por isso, porque depois eu fiquei amigo do outro e tive uma banda com o outro. Eu contei para ele, cara, você sabe que antes eu dei um revólver para um cara dar um tiro em você? Esse revólver, roubaram o carro que o cara estava e levaram o revólver embora. Então não tem mais revólver na história, o revólver foi embora. E eu contando isso para minha esposa, ela falando, meu Deus, que loucura. Eu falei, e esse que eu emprestei o revólver para dar o tiro nele, com o qual eu tive uma banda, esse cara, um dia, deu um tiro num outro cara e matou. E ele foi para a cadeia. Aí minha esposa falando, meu Deus do céu, olha. Eu falei, mas o cara não era ruim, foi um acidente. Foi realmente um acidente, foi um infortúnio. E, enfim, e aí eu comecei a contar a história de um outro amigo meu que um dia deu carona para um traficante, só que aí tinha uma blitz. Aí a blitz pegou o traficante e ele, porque deu carona, ficou 5 anos na cadeia. E minha esposa, meu Deus do céu, amor, olha isso. E eu falei, cara, e aí na cadeia aconteceu que ele pegou AIDS e morreu. Aí minha esposa, meu Deus, amor, e as histórias iam vindo, e eu passei aquela viagem de ônibus inteira falando só de histórias cabrosas para minha esposa, e eu pensando, qual é a edificação que tem nisso? Por que eu estou falando isso para minha mulher? Agora, 14 anos de casado, por que eu estou contando isso? Quando a gente desceu do ônibus, Deus me fez lembrar. Cara, eu sempre achei que o meu testemunho começou no dia que eu conheci Jesus. E o Senhor começou a me lembrar, eu estava te cuidando ali, eu estava te cuidando aqui, eu estava te cuidando aqui, eu estava te cuidando aqui, eu estava te cuidando aqui. Aqui quando esse carro capotou de um viaduto e você saiu pela janela e não sofreu um arranhão, eu estava te cuidando aqui também. Eu comecei a ver Jesus em cada fase da minha vida. Ele estava me guardando até o momento dele se revelar a mim. E ele se revelou em amor.
Ele nos toca com desejo, cara. E aquele dia que eu falei, eu entrego minha vida para ti, eu nem queria. Eu estava com medo das irmãs que me evangelizaram. Mas ele me quis tanto que ele aceitou. E depois que ele me curou e começou a me libertar das drogas, aí eu comecei a querer ele. Mas não é porque eu sou bom, é porque ele estava me tocando com desejo. O que eu recebi foi amor, cara. E a resposta a isso não tem como ser outra. Foi amor de volta. O amor veio primeiro. As Escrituras dizem, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Então não começou com a gente, porque esse verso diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então parece que o teu amor vai fazer Deus te amar. Não, ele te amou primeiro e é por isso que você tem os mandamentos. Então como é que os mandamentos chegaram até você? Em amor. Eu só tenho que dar uma resposta em amor. E a resposta em amor vai tocar o coração de Deus e Ele vai identificar o meu amor. E sabe qual é a recompensa do amor? Mais amor. Então Ele vai me amar. E Jesus disse que eu vou estar no meio do caminho e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então se com uma dose de amor eu já consegui dar uma resposta em algum nível para Deus em amor, imagina o que vai acontecer quando Ele liberar ainda mais amor para a minha vida. Eu vou ter agora mais amor para dar para Ele de volta. Então eu pego esse amor que eu recebi extra agora, que eu nem sabia que existia. Cara, como obedecer a Deus é bom. Eu devolvo para Ele em amor, guardando os mandamentos do Senhor. E Deus está falando, cara, esse baixinho me ama mesmo, então tome mais amor na cabeça dele. E tome mais amor, e você recebe mais amor. Meu Deus, eu tenho que... E você vai ficar, pega! E Deus está falando, pega tu! Então toma! Receba! Ele está falando, agora você vai ficar de cara, ó. E Deus está falando, sabe de nada, toma! Você nunca vai ganhar dele, cara. Você nunca vai ganhar dele. Você nunca vai ganhar dele. Vai ficar eternamente nesse negócio. Ele liberando amor sobre você, você devolvendo até que fica aquele negócio, a gente não sabe como começou, foi ovo a galinha, quando é que eu comecei a... Cara, ele começou. Foi ele que revelou o amor dele em primeiro lugar. Amém? Então a gente precisa entender o contexto que a gente está. Não se trata a respeito de ser um cara certinho e fazer as coisas boas. Se trata de ser apaixonado. E estar num relacionamento. Amém? Não é uma religião, é um relacionamento. Você está entendendo por outro ângulo, só enxergando diferente. É só um jeito de enxergar diferente a mesma coisa. Ele te convidou em amor. É um convite recusável, porque é muito amor, cara. Olha, traz a tua vida podre, que você não vale nada, você merecia ir para o inferno, e eu tomo o teu lugar na cruz, e agora você pode viver a minha vida. É irrecusável esse convite, como é que você vai dizer não para um convite desse? Aí você fala, olha, eu larguei minha vida por ti, e Deus está falando, dá uma olhada para a vida que você largou, era um lixo. Mas você está dizendo, eu larguei por ti. Meu Deus do céu, cara. Quero me apaixonar, meu irmão. Mais, e ficar doido de amor. Ficar doido de amor. Sabe, às vezes a gente barra, porque aqui esse relacionamento todo de amor tem uma palavrinha mandamentos ali no meio. E a gente ouve mandamentos, já vem aquele bicho que eu te falei, né? Vamos falar de amor, vamos, aquele que tem os meus mandamentos. Já puxa a faca, tipo assim. Não vem com conversa de mandamento de novo. Foi para a liberdade que ele me chamou. Calma, solta as armas, calma. Não tem um crente que ouça a palavra mandamentos que não ouça um número antes. Eu digo mandamentos, você diz? Pronto, feito rap. Eu digo mandamentos, você diz? Eu digo mandamentos, você diz? É inevitável. Você ouve mandamentos, você pensa em 10. O legal é que Jesus não está falando dos 10 mandamentos. E toda vez que eu falo isso, rola um maior silêncio. Tipo assim, como assim não? Ele não está falando dos 10 mandamentos. Ele não está falando dos mandamentos de Moisés, ele está falando dos dele. Então você percebe que Jesus está te chamando para outro nível, porque para você ter os mandamentos de Jesus, você tem que ter estado com ele. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta que quando eu conheci o Leandro, ele me fez.
talvez você não lembre, mas quando eu conheci o Leandro em Pelotas, meu amigo, não olhe estranho para a gente. Numa vigília, e o Leandro me perguntou, o que é que o Espírito tem falado com você nos últimos dias? E eu me lembro que eu tive que... Eu consegui até responder, mas eu me lembro que no começo já foi tipo... O que é que o Espírito tem falado com você? Com você. O que ele tem falado? Porque ele fala o tempo inteiro. Se você esteve com ele, o que é que ele falou para você? Ele não para de falar. Puxa a conversa em qualquer hora do dia. Alguma coisa ele vai te falar. O que o Espírito tem dito para você. Para você ter mandamentos de Jesus, cara, de Jesus, você tem que ter estado com ele. Ele fala para os caras, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem as coisas que eu mando? E a gente pensa, não, mas não é os 10 mandamentos. Não, Jesus está falando o que eu falei para você. São os meus mandamentos para você. O que você tem feito com os mandamentos que eu falei para você? Ele está nos chamando para um outro nível. Amém? Perceba que esse tipo de relacionamento nos aproxima do Senhor. Em Tiago 4 está escrito assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é o que vem na sequência, é lindo. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Ou seja, existe uma atitude que quando partida de mim vai desencadear um movimento do céu em minha direção, em meu favor. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Cada passo que eu der na direção do Senhor, ele se aproxima mais de mim. Amém? Perceba que o Senhor está nos trazendo para perto, para que então Ele possa fazer algo em nós. Ele não está simples. Deus não podia ter feito alguma coisa com Natanael lá longe, onde ele estava. Não, traz para perto. E aqui Ele faz alguma coisa. Sabe, eu não sou um ministro estudado, eu gostaria de ser. Eu também não fiz teologia, mas eu acho muito bonito quando os caras, tipo, assim, sabe o hebraico, né? Pô, é irado, né? Ruiz, pá, excelente, strek, splack, eu não sei, eu falo, uau, soa bonito, splash, eu não sei essas paradas. Um dia eu estava meditando, sério, eu estava meditando nesse texto aqui, e eu fiz algo que soou como uma piada, mas depois eu entendi que era o Espírito que estava querendo me mostrar alguma coisa que eu não sabia. Eu fiz a versão brasileira disso aqui. Eu fui procurar o original de algumas palavras, mas no dicionário Aurélio. Porque pelo menos no português, que eu já não falo direito, então começa do começo, né? Você não fala nem português direito, vai querer falar hebraico, meu irmão, vai no português primeiro. Se contenta com a sua medida. Sério, eu coloquei aquele no dicionário Aurélio. Eu sei o que significa aquele, mas eu gostei da definição. A definição diz assim, aquele designa coisa ou pessoa que está distante de quem fala e distante da pessoa a quem se fala. Então, digamos que eu estou conversando com essa mesma pessoa. Eu estou falando, aquele que tem os meus mandamentos, eu estou apontando para alguém que está distante de quem fala, que no caso sou eu, e distante da pessoa a quem se fala, aquele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí eu me senti impelido a procurar o que era esse no dicionário. E a definição foi algo que falou comigo, porque disse, esse designa coisa ou pessoa, distante da pessoa que fala, porém próximo à pessoa a quem se fala. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você percebe que é uma atitude em amor que trouxe para muito perto. De onde você estiver, se você é aquele, você será esse. De onde você estiver, aquele vira esse.
Ele traz para perto, achegai-vos a Deus. E se alguém chegou nesse lugar, e se alguém me ama, porque é um lugar para aqueles que o amam, ele será amado do meu Pai. Ativou alguma coisa no céu. E eu também o amarei. Chegou perto. Será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Então, algo que... Você está entendendo? Trouxe lá de longe, trouxe... E nós estamos juntos. Queridos, se isso não fosse importante para Deus, quando Jesus orou... Cara, aquela oração de Jesus pelos seus discípulos é algo que a gente precisa estudar inúmeras vezes, porque é Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, orando, pedindo ao Pai. E naquela oração, ele pede, pelo menos acho que umas 5 vezes, Pai, uma coisa eu peço, que eles sejam um, como nós somos um. Ele pedindo ao Pai, insistentemente, para que nós fôssemos um em amor, juntos. Os mandamentos de Jesus, querido. Quando eu disse que Deus está querendo levar a gente para um outro nível, não é conversa de pregador. Eu espero que eu consiga ser claro para você aqui nessa tarde. Às vezes a gente acha, por um entendimento talvez limitado, não vou dizer errado, vou dizer limitado, de que cumprir os mandamentos do Senhor é simplesmente cumprir os mandamentos de Moisés, que é a respeito de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. E a gente assume que se eu não fizer as coisas erradas, eu sou um crente bom. Meu irmão, se você não faz o que é errado, não significa que você é bom, significa que você é menos ruim. Se o meu testemunho fosse chegar aqui, bom, está escrito, não adulterarás, amém? Está escrito isso ou não está? Meu testemunho, irmãos, olha, eu vim aqui para dizer que hoje eu não adulterei. Legal, hein, cara? Meu Deus, como tu é bom. Você não adulterou hoje? Não. Cumpri os mandamentos. Irmãos, aleluia, olha, eu não matei ninguém. Você não matei ninguém. Meu Deus, como você é bom, cara. Eu não preciso ficar falando de cada coisa que não faz. Olha, não fiz fofoca hoje, viu? Amém? Podem confiar em mim. Não roubei, tá? Me empresta seu dinheiro. Você está entendendo? A gente acha que um crente bom é um crente que não faz o que é errado. E aí a gente vê um país com 40 milhões de crentes, onde a corrupção aumenta. Sabe por quê? Porque a igreja sentou num lugar confortável de dizer, eu não sou ruim. Eu não faço o que está errado. Eu não bebo, não fumo, não cheiro. Segundo o profeta Falcão disse, não danço, não jogo. Não vou nem continuar a música dele. Eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu já também não faço mais aquilo, e outra, eu também não faço isso, e até o que eu também não faço. Eu não vejo futebol, eu não ouço música, eu não corto cabelo, não, eu corto cabelo porque eu não posso, não sei nem o que eu faço. Eu não deixo de dar o dízimo, até quando se diz que faz alguma coisa, você não deixa de fazer. Eu não. Sabe qual é a real? Você não faz nada, brother. Você não faz nada. Nós somos muito bons, sabe por quê? Porque nós não fazemos nada. E eu quero ser uma igreja eficaz, cara. Os mandamentos de Jesus não são a respeito de não faz isso, não faz aquilo. São a respeito de vá lá e faz isso. Ah, os mandamentos de Jesus, deixa eu te dar uma notícia, vão te tirar da tua zona de conforto, cara. Porque para você não fazer nada, é só você não fazer nada. Você não fez nada para não fazer nada. Você só teve que se esforçar para não fazer nada. E tu ri. Você só teve que se esforçar para não fazer nada. Tipo, olha, não fumei maconha essa semana. Sim, e a maconha que pula na sua boca? Porque se você não fizer nada, ela nem aparece. Servo inútil, pô. Fez nada.
Olha, Senhor, eu mereço uma medalha, porque, meu irmão, merece nada, tu merece uma surra. Desculpa. Os mandamentos de Jesus são a respeito de você fazer alguma coisa. Olha os dele, como é que são, ó. Ide por todas as nações, pregai o evangelho, ensinai, tipo, faça alguma coisa. Faça o que ele diz para você fazer. E não significa sair fazendo coisas à torta e à direita, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não, ele vai te cobrar daquilo que ele te falou para você fazer. Existem coisas que são no coletivo, que são para a igreja toda, meu irmão. O que está escrito é para mim, é para você. Amém? Mas tem certas coisas que ele falou para mim, e tem outras que ele falou para você. E o que ele falou para mim, ele não vai cobrar de você, ele vai cobrar de mim, porque foi para mim que ele falou. E aí, o que ele falou para você é de você que ele vai cobrar, porque foi para você que ele falou. E às vezes a gente estaciona numa religião, eu digo estaciona numa religião no sentido de, a gente parou de ter aquelas experiências gostosas com o Senhor, porque a gente parou de dar as respostas em amor que ele gostava tanto de receber. E se alguém me ama, será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, quando você está fazendo o que Jesus mandou você fazer, eu te garanto, você vai estar tendo manifestação da presença dEle na tua vida em amor o tempo inteiro. O doido é que às vezes a gente esquece de amar, de chegar perto do Senhor para amá-lo. A gente quer amar Ele à distância, eu quero amar Ele da minha vida. Sabe que distância que as pessoas ficam confortáveis de amar a Deus? Daqui de onde eu estou, daqui da vida que eu tenho, Jesus é nós. Como o pastor gosta de ouvir, estamos juntos. Só que você está lá longe, porque você não chegou perto. Eu acho lindo que naquela época, quando Jesus se manifestou em carne, meus irmãos, para você andar com Ele, você tinha que largar tudo. Não tinha como você andar com Ele à distância. Eu vou andar contigo daqui, tá, Senhor? Vai lá. Um dia eu encontrei com Ele e eu ando com Ele. Não, um dia você esteve com Ele. O jovem rico andava com Jesus? Não, ele esteve um dia com Ele, teve a porta abriu. Ele não quis entrar. Tem que estar com Ele. E algumas coisas vão ter que ficar pelo caminho. Tem certas coisas que Deus não vai nem precisar pedir para você fazer, cara. Você, por um simples cálculo, você vai fazer. Quando Jesus chama Pedro, o que é que Jesus disse? Não temas, daqui por diante você vai ser pescador de homens. Vem e me segue. Jesus não mandou Pedro abandonar o barco nem as redes. Ele falou, vem e me segue. Aí o texto continua, então Pedro, abandonando o barco e as redes, seguiu Jesus. O que Jesus disse é, vem e me segue. Pedro que escolheu abandonar o barco e as redes, porque não tinha como levar aquela tralha toda atrás de Jesus. Ele fez os cálculos, ele mesmo fez questão de deixar algumas coisas para trás, para poder seguir ao Senhor. O negue-se a si mesmo não significa que alguém vai te dizer o que não fazer. Negue-se a si mesmo se explica sozinho. Você se negue, meu irmão. Só que aí, eu estou nesse lugar também, tá, queridos? Não me entendam errado, eu não estou querendo jogar peso na vida de ninguém, não. Isso é uma luta que eu também tenho, amém? É uma luta que eu também tenho. Porque às vezes a gente, quando não sabe o que Deus quer que a gente faça, a gente quer saber se a gente ainda pode fazer o que a gente fazia para não desagradar ao Senhor. É um nível muito raso. Eu não quero viver uma vida cristã preocupada em não desagradar a Deus. Eu quero viver uma vida cristã preocupada em agradar a Deus. E eu vejo com zelo, muitas vezes a galera está querendo, poxa, simplesmente não desagradar o Senhor. E não é a respeito de não desagradar o Senhor, a respeito é de agradar o Senhor. Eu não sei se parece a mesma coisa, mas não é. Eu quero continuar com a minha vida, mas eu quero saber se a minha vida desagrada ao Senhor. E Jesus está falando, cara, vem atrás de mim e faz as coisas que eu te pedi, porque assim você me agrada. Só que se você não ouve de Deus o que Ele quer para você, você vai estar querendo ouvir de Deus o que Ele não quer, mas você ainda quer, e você nem, às vezes nem vem a questão se Ele não quer ou não, é você que quer, no fim das contas, só o que você quer. Umas lutas que a galera tem, e não me entendam errado, não estou querendo pregar legalismo, dizendo pode ou não pode, não é nada disso. É só um exemplo da minha vida, vem andar na minha pele para você ver o que é que eu ouço. Por onde eu chego,
Vou falar com os jovens, às vezes boto o microfone na mão da galera para fazerem perguntas. Vamos fazer perguntas, escrevam as perguntas aí. Ou então façam perguntas. Aí a galera fica meio tímida no começo. Sabe qual é a primeira pergunta sempre? Irmão, o Espírito soprou na orelha de vocês isso? E eu entendo, cara. Eu entendo. Eu sou um tiozinho que, tem marcas da juventude aqui, tem um monte de marca aqui que a galera vê e me pergunta. Poxa, eu vou perguntar para esse cara está todo pintado, eu vou perguntar para ele. E muitas vezes eu já desconfio, porque, poxa, eu sei que o menino às vezes acabou de chegar, a gente tem que ter paciência. Eu já não tive muita não, mas eu estou tentando ter. Porque às vezes o cara perguntou para a avó dele o que ela achava, ela falou, vai para o inferno. Aí perguntou para a mãe, aí a mãe falou, ouça a tua avó. Aí perguntou para o pastor nem respondeu, só fez uma cara. Aí de repente, naquele dia, tem um pregador que o pastor da avó convidou. E o pastor, e o pregador que o pastor convidou é todo pintado. Então vamos perguntar para o pregador na frente do pastor, o que é que o pregador tatuado? Sabor de mel. O que é que ele acha? Agora vamos ver. E, cara, assim, vocês responderam de bate-pronto. Essa é uma pergunta que é o tempo inteiro eu ouço. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Você não percebe que é a mesma coisa? O cara está querendo saber se ele ainda pode fazer um negócio desse. Aí eu te respondo, quantas vezes Jesus falou de tatuagem na Bíblia? Fala para mim. Pastor, quantas vezes Jesus falou de tatuagem na Bíblia? Jesus falou de tatuagem na Bíblia? Jesus não falou de tatuagem na Bíblia. Então pronto, ele não falou de tatuagem na Bíblia, amém? Por que você acha que ele não falou? Ele tinha mal o que fazer, brother. Tinha mal o que fazer. O cara, ele tinha 3 anos para mudar a humanidade. Você acha que ele vai ficar perdendo? O reino de Deus é semelhante. O reino de Deus, porque o reino de Deus, porque o reino de Deus, o reino de Jesus. Vamos direto ao assunto. Tá, é por aqui, é por ali. Faz isso. Mas eu ainda. Porque o reino de Deus, ele está falando outras coisas. Você quer ouvir os céus, cara? Se preocupa com as coisas do alto, se preocupa com as coisas do alto, se preocupa com as coisas do alto. Mas Rodolfo, me responde a pergunta, pode ou não pode? Brother, se preocupa com as coisas do alto. Se preocupa com o que você tem que fazer, com o que ele quer que você faça. Mas, tá, entendi, mas posso... Você está entendendo? Eu não sou Deus, meu irmão. Eu não vou ter o que a vontade dele para a tua vida, não sou eu que vou dar. Você se vire para falar com ele. Vai orar, meu irmão. Vai orar. Se ele mandar você fazer, aí outro. Se ele mandou, ele mandou. A minha pergunta é: Jesus mandou? Pronto. Mas eu... Não vem me perguntar... Cara, Jesus está... O reino de Deus. A gente está perdendo tempo com as nossas coisas, cara. Eu não quero jogar um peso sobre a tua vida. Meu irmão, vai orar. O povo ainda continua igual lá no deserto. Está igual, até hoje. Deus falou, eu vou falar com eles. Santifica o povo, Moisés, porque eu vou falar com eles. E eu vou fazer deles uma nação de reis e sacerdotes. Eles vão ouvir a minha voz como você ouve. Glória a Deus, amém? Amém. O povo santificou, beleza, Deus vai falar com a gente. Só que Deus veio numa pressão danada, velho. Ele veio dessas trevas, era monte fumegando, tremendo, era buzina, era enxofre. Era... O povo tremeu nas bases e falou, Moisés, fala tu com Deus. Não fala Deus conosco para que nós não morramos. Ou seja, fala tu com Deus. Povo querido, né? Se Deus falar com a gente morre. Então fala você. Morra você. Eu já preguei muito sobre isso, sabe? Porque às vezes, cara, o povo não estava completamente errado. Todas as vezes que eu experimentei Deus falando comigo, alguma coisa em mim morreu. Sempre. Sempre.
Moisés. Moisés, a história dele começa, a história adulta, com ele matando um egípcio. Amém? Então ele era um assassino, certo? E como é que a Bíblia diz que não tinha homem mais manso na terra do que Moisés? Um assassino era mais manso do que tu. Foi só falar com Deus uma vez. O assassino morreu. Aquele povo era um povo chato, burro, obstinado, um povo que dava raiva. E Moisés pegava ar. Vocês não entendem isso, lá no Nordeste pega ar. É quando o cabo faz... Só que Moisés tinha o hábito, perceba isso, o hábito diário, ele tinha um hábito diário de todos os dias pegar a sua tenda e na frente da congregação toda ele saía do arraial, montava a tenda dele, ali via Deus e ficava com ele. Moisés devia entrar naquela tenda querendo matar uns 30. Ele saía da tenda assim, ó. Matou. Deus matou o brabo ali dentro. Alguma coisa sempre morre na presença do Senhor, cara. Sempre morre. Então fica, ó, deixa eu te falar, entra sem medo de morrer, sabendo que tu vai morrer. Alguma coisa tua vai morrer ali, deixa eu te falar, você vai ser o cara mais feliz com essa morte. Às vezes, voltando no meu testemunho ali a respeito da pergunta que a galera me faz, eu conto o meu testemunho a respeito de tatu, porque é legal, não foi... Eu já falei muita besteira a respeito disso, sabe? Eu confesso. Eu já falei, eu já joguei peso nos outros, eu já quis pregar para os outros uma medida que Deus pediu para mim. Eu já fiz isso. Quantos aqui nunca fizeram isso? Eu já fiz, cara. Pregar para os outros, como seja um mandamento do Senhor, uma coisa que Ele mandou para mim. Quando eu aceitei Jesus, foi num ambiente extremamente pentecostal. Extremamente pentecostal. As irmãzinhas do fogo. Todas tinham uma palavra de Deus para a minha vida. Todas, todas. Irmão, Deus está mandando te dizer que não sei o que lá, não sei o que. Quando eu fui curado, eu tinha uma enfermidade que eu não sabia o que eu tinha. A minha cura não foi uma oração por cura, foi um recado. A irmã estava orando por mim e ela disse, o Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando de um câncer no estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Ela me deu um recado, Ele me curou no recado. Aí eu ia na igreja e assim diz o Senhor. E aí a outra ligava, irmão, eu estava orando por você e Deus falou que... Eu falei, meu Deus, Deus fala muito. E Deus só fala com os outros. Deus não fala comigo, eu ficava agoniado, Deus não fala comigo. Eu fiquei agoniado, eu queria ouvir Deus falar comigo, queria ouvir Deus falar comigo. E Deus só falava com os outros. Até que um belo dia eu estava no banheiro, cara, olhando no espelho. E quando eu aceitei Jesus, eu entrei numa crise de identidade tão ferrenha, que foi a época que eu mais me tatuei na minha vida. Era a minha fuga. Era todo mês eu estava lá me rabiscando. Era a minha fuga. Eu estava lá no espelho decidindo, eu ia no estúdio naquela tarde, onde é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, se eu ia completar, se eu ia meter outra. E daqui a pouco, dentro do meu coração, simples assim, a atmosfera mudou e dentro de mim foi, chega. E cara, aquilo tomou aquele banheiro, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Não é a voz do cão, não é a minha. Falei, cara, Deus falou comigo, cara. Sabe aquilo que eu estava querendo há tanto tempo? Aconteceu. Ele falou comigo, cara. Cara, ele falou comigo, eu comecei a chorar, eu fiquei doido dentro daquele banheiro. Deus falou comigo, cara, Deus falou comigo. Que nem ele fala com as irmãs, ele falou comigo. Ele só mandava recado pelas irmãs, agora ele está falando diretamente comigo. Ele está falando, eu contei para a Ali, Deus falou comigo. O que é que ele falou? Ele falou, chega. Aí você fala, pô, mas você não... Oh, mas você não gostava? Você não gosta? Não, eu gostava. Eu acho legal. Acho maneiro. Mas e aí? Uma coisa é eu gostar, outra coisa é o que eu amei. Eu amei ouvir a voz do Senhor, cara. E sabe o que ele me disse? Ele me disse, chega. Então, para mim, chegou. Porque se ele me diz uma coisa, simples, direta, eu não consigo dar uma resposta a isso, parou por ali. Talvez ele quisesse só treinar o meu coração para ouvir e obedecer.
eu consegui chegar. Pediu para parar, parou. Eu já joguei esse peso nos outros, eu jogo nos meninos o tempo inteiro, jogo naquele bando de vagabundo ali. Brincadeira, são uma benção, cara. Mas é de brincadeira. Sabe? Tipo, tem coisa que ele pediu para mim, tem coisa que ele pediu para você. E o que ele pediu para você, faça. O que ele direcionou você a fazer, faça. Porque quando você fizer o que ele disse para você fazer, ele vai identificar isso no céu como amor por ele. E aí você vai receber mais. E cara, para obedecer a próxima vai ser o mesmo princípio, só que com mais amor você responde melhor. Então você faz, não de qualquer jeito, mas você faz em amor também. Sabe por que eu parei? Não foi só porque eu ouvi a voz dele, foi porque eu o amei. E se isso te agrada, Senhor, é isso que eu vou fazer. Queridos, as experiências com Deus, elas marcam tanto a vida das pessoas, porque elas vêm não só para você, elas vêm para os outros. Deus te manda fazer alguma coisa em favor de alguém. E aquelas pessoas vão ser abençoadas. Mas deixa eu te falar, quem foi usado pelo meio do caminho tem uma experiência com Deus que é extremamente edificante também. É muito bom você receber uma palavra de Deus através da vida de alguém, mas, cara, você ser a pessoa que entregou a palavra também é uma delícia. Isso te dá um prazer, tem um prazer nisso. Eu sempre acho legal aquela história da conversão de Saulo, sabe? Eu acho lindo porque ali mostra, enfim, Jesus aparece para Saulo quando ele está contra os discípulos de Jesus, querendo prender a igreja. Jesus aparece, ele cai do cavalo e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Cara, Saulo estudou Deus a vida inteira, velho. Ele estudou Deus a vida inteira sem ter nenhuma experiência com Deus. Pela primeira vez, Deus está falando com ele. É a primeira vez que Deus está falando com Saulo e chamando ele pelo nome. E na frente de todo mundo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Cara, olha a resposta de Saulo: quem és tu, Senhor? Ele sabe que é Deus, mas não sabe quem Deus é. E ele estudou Deus a vida inteira, e agora, a primeira vez que Deus está falando com ele, ele sabe que é Deus, mas não sabe quem Deus é. Quem és tu, Senhor? Deus se apresenta: eu sou Jesus. A quem tu persegues, cara? Você está preocupado em não isso, não, e eu estou fazendo uma coisa que você não atentou. Olha Saulo, olha o coração dele. O que queres que eu faça? Virou servo na hora, virou a casaca na hora. O cara estava com a camisa do Vasco, botou a do Flamengo na hora. Na hora, tipo, imediatamente ele mudou de time na hora. Ele estava indo contra. Jesus aparece: eu sou Deus, quem você persegue? O que queres que eu faça? Virou. Cara, esse cara é demais. Jesus não podia falar para ele o que fazer? Jesus falou: entra na cidade, lá vão te dizer o que convém você fazer. Aí Saulo entra na cidade, ficou cego, 3 dias, sem comer nem beber nada, só orando. Sabe por quê? Porque Jesus mandou ele ficar na cidade, até que alguém falasse para ele o que fazer. Enquanto isso não acontecesse, ele não fez nada, nem comer ele comeu. Na cidade tinha um discípulo chamado Ananias, e você vê uma diferença de relacionamento gritante. Jesus aparece para Ananias e diz: Ananias? E Jesus diz, Ananias responde em inglês, né? Hey, what's up? Eis-me aqui. Tipo, a gente troca ideia direto. Oi, senhor, demorou hoje, hein? Então, entra na rua direita, procura na casa de Judas, procura por um tal Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando, e na oração ele viu um homem chamado Ananias, que entrava e orava por ele, ele recuperava a visão. Anotou? Olha o relacionamento. Mas, Senhor, tipo, eu tenho ouvido coisas ruins desse cara. Esse cara veio aqui para prender a gente, ele é ruim. Jesus fala: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ok. Não tem B.O. Ananias não estava no ativismo, Ananias estava de boa, cara.
Você consegue imaginar um crente cheio do Espírito Santo, de boa até que se diga o que fazer? Disponível. Não está correndo para lá, não, ele está parado, de boa. Ele não mandou fazer nada, eu não vou fazer nada. Agora, na hora que a ordem veio, beleza, agora. Imagina a Ananias saindo de casa, a esposa dele, onde é que você está indo? Está na hora do almoço. Não, espera aí, porque Jesus me deu um recado, eu vou ali, rapidinho, já volto, fica tranquilo aí, pode botar comida aí que eu já chego. É meu estilo de vida. Ele sai de casa. Imagina as experiências de Ananias. A gente só pensa no alvo, mas pensa no meio do caminho. Ananias está andando pela cidade, rua direita. Meu Deus, tem mesmo. Ai, que... Rua direita, está na rua direita. Casa de Judas. Começa a bater palma. Judas. Sai um cara lá de dentro. Oh, alguém me chamou. Meu Deus, tem Judas mesmo na rua chamada direita. Está batendo tudo, cara, está batendo tudo. Tem um homem chamado Saulo aí na tua casa? O de Tarso? Sim, tá. Meu Deus, tem o Saulo de Tarso. A experiência na vida de quem está participando. Você está obedecendo os mandamentos do Senhor e Ele está vendo, esse me ama, toma mais. De repente, Saulo está lá, cara, só ouvindo, está cego. De repente a porta abre. Quem é que está aí? Irmão Saulo. Eu sou Ananias. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui para orar. Olha a confiança de Jesus em Ananias. Ele mostrou Ananias para Saulo antes de falar com Ananias. Tipo, tu vai. Eu sei que tu vai. Você sempre vai. Então eu posso te mostrar para ele antes de falar contigo se você vai. Ananias não era do tipo que Deus mandava e ele não fazia. Não, Deus tinha tanta confiança em Ananias que ele pode mostrar Ananias para Saulo antes. Porque ele confia que Ananias vai. Esse me ama. Você não gostaria de ser Saulo? E ter uma experiência dessa? Cara, eu amaria ser Ananias também. Ananias deve ter voltado para casa doido, voando, tipo, uau! Aconteceu, cara. Existe um estilo de vida no Senhor, querido, que vai deixar você doido, ouvir a voz de Deus. Eu não sei que vocês... Checha, você estava comigo naquela conferência lá em São Paulo, do Jeff Jensen, Jeremy Nelson. Bom, eu vou contar a história, vocês só me confirmam se vocês estavam lá, eu acho que vocês estavam. Um pastor estava lá numa conferência Dunamis, que a gente estava lá em São Paulo. Felipe pregou aqui ontem para vocês. Ele contou uma história de uma menina da igreja dele. Já estou terminando, tá? Uma história de uma menina da igreja dele. Ele disse que ela tinha um coração radicalmente obediente ao Senhor. Ele disse que um dia ela estava dirigindo e o Espírito mandou ela, entra nesse posto de gasolina. Ela entrou no posto. Beleza, imediatamente, não perguntou por quê. Mas para quê? Meu carro tem gasolina, para que eu vou... Não tem essa. Ele falou, entra no posto, entrou no posto. Estaciona o carro e entra na loja de conveniência. Ela estacionou o carro, fechou o carro, entrou na loja de conveniência. E disse que não tinha ninguém na loja de conveniência, não tinha nem ninguém no balcão, nem ninguém na loja comprando nada. Ela entrou, aquela loja vazia, e o Espírito falou para ela, vai até o terceiro corredor e planta bananeira. Ela falou, ok. Chegou para o lado, ficou lá plantando bananeira. Eu creio que não era a melhor plantadora de bananeira do mundo, ela deve ter tentado. Eu não planto bananeira bem... Enfim, esses detalhes eu não sei da história, não vou inventar. Mas ela, segundo o relato dele, ela plantou bananeira. E disse que no meio da bananeira dela, ela ouviu um grito e o barulho de garrafas quebrando. Então ela voltou da bananeira, olhou para aquilo, era a moça da loja, que trabalhava na loja, que estava vindo lá de trás com um monte de garrafa, e de repente viu aquela cena, tomou um susto, deixou cair tudo no chão e quebrou. Só que aí a moça entrou num choro compulsivo. Começou a chorar, sem parar, e a menina foi lá acalmar ela, e a mulher, quando começou a falar alguma coisa, só falava, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Ele me ama, ele me ama. E quando ela se acalmou, ela finalmente contou a história. Que ela estava lá atrás, desgostosa com a vida, e estava dizendo para Deus, Deus, eu acho que o Senhor não me ama. E eu estou pensando em tirar minha vida ainda hoje. Se tu me amas, eu quero ver alguém plantando bananeira no meio dessa loja. Aquela mulher ficou doida.
A mulher que quebrou tudo ficou doida. Ele me ama. Imagina na guria, que obedeceu uma ordem louca dessa. Mandamentos de Jesus para Filipe. Vai para aquela rua, que vai para Damasco, eu acho. Uma estrada que está deserta. Tá bom, é o mandamento de Jesus para mim. Vou lá, fica. Passa uma carruagem, tem um etíope, está lendo Isaías, não entende nada. Começa a acompanhar, você está entendendo o que está acontecendo? Não, ninguém me ensina, posso te ensinar, posso. Era justo uma passagem que falava do Senhor. Filipe começa a compartilhar, isso acabou de acontecer, a gente andou com ele, ele ressuscitou. Ai, o etíope está falando, meu irmão, tem um poço d'água ali, o que é que me impede de ser batizado? Tu crê no Senhor Jesus? Crê, para a carruagem agora, meu amigo. Vai lá, batiza o eunuco etíope. Quando ele levanta da água, cadê Filipe? Foi transladado. Imagina o eunuco, ficou doido, meu Deus, o cara desapareceu, voltou doido para o país dele. E Filipe apareceu em outro canto, tipo... Cara, a experiência do eunuco foi boa ou não foi? E a de Filipe, meu irmão, que foi transladado, você já foi transladado alguma vez? Deve ter sido enlouquecedora. Queridos, o sobrenatural é você ouvir e obedecer. Porque se Deus mandou fazer, Ele vai fazer. Ele só quer que você obedeça. E aí Ele vai fazer alguma coisa. E a gente está preocupado em não fazer. Meu irmão, vai e não peques mais. Entendeu? Acabou. Agora é a respeito de fazer. Jesus não veio abolir a lei, Ele cumpriu a lei, Ele é o espírito da lei, Ele cumpriu tudo da lei. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, todos os outros mandamentos estão incluídos nesse pacote. Você ama a Deus mais do que o adultério, você ama a Deus mais do que o assassinato, você ama a Deus mais do que o roubo, você ama a Deus mais do que a mentira, você ama a Deus mais do que a desonra, você ama a Deus mais do que a desobediência. Então, se você ama a Deus acima de todas as coisas, todos os outros não façam isso, não façam aquilo, já estão tudo no pacote. Ame a Deus acima de todas as coisas. E agora, o que eu faço? Agora ame o próximo como a ti mesmo. É a respeito de amor, tudo isso é a respeito de amor. Eu não sei nem como é que a gente termina isso aqui hoje. Eu queria orar com todo mundo junto ao mesmo tempo. Você pode ficar de pé comigo? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho muitos amigos que são tradicionais, de igrejas tradicionais, presbiterianos, metodistas, batistas. E, cara, é incrível como eu me dou tão bem com eles, cara. Eu amo esses caras. Sabe, eu vou abrir meu coração. Eu prefiro, às vezes o tradicionalismo, ele beira a chatice. Isso é verdade, beira mesmo a chatice. Mas se a gente olhar com bons olhos, a gente vai perceber que é um zelo extremo pelas coisas de Deus. Cara, e eu prefiro andar com um cara chato, de tão zeloso que ele é, do que andar com um cara gente boa, que ensina tudo errado. Eu prefiro, enfim, eu tenho a minha chatice, você também tem a sua, então assim... Eu já tenho percebido que muitas vezes quando eu ministro, não tem muito aquele charamanaias todo não, sabe? E às vezes eu fico pensando, será que eu sou um cara tradicional? Eu não sei. Mas eu oro para que Deus coloque uma semente dentro do teu coração, de que no mínimo você saia, termine esse período um pouquinho mais apaixonado, leve e feliz com o Senhor. Porque eu não abro mão de ser um cristão feliz em Deus, cara. Eu quero fazer a vontade de Deus, sim. Eu não quero... Cara, se tem uma das coisas mais lindas que Jesus falou e que eu gostaria de, por misericórdia, Ele me permitir viver 10% disso, é poder dizer no fim dos meus dias, está consumado. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Cara, e como eu estou longe disso. Mas eu gostaria. Eu moro numa cidade que eu amo estar. Eu moro de frente para o esporte que eu gosto de praticar. Eu passo tão pouco tempo ali que parece ironia. Eu não quero que todas essas coisas que eu gosto de fazer me tirem daquilo que Ele me mandou fazer. Você está entendendo? Eu prefiro estar onde Ele quer que eu esteja, porque eu sei que uma hora Ele se agrada em falar, vai lá, filho, brincar, eu vou surfar com você, vamos lá junto.
Tem tempo para todas as coisas, mas a prioridade é a prioridade. O que Ele me mandou fazer está em primeiro lugar e é isso que eu quero viver. Não sou perfeito, eu quero viver isso. Mas eu quero viver isso com alegria, meu irmão. Eu não abro mão da minha alegria no Senhor, não. Sabe, quando a gente se junta, nós quatro, é tanta besteira que a gente fala, é tanta risada que a gente dá o tempo inteiro, que às vezes eu fico até com medo de escandalizar os irmãos que estão perto da gente. Fala, eu acho que esse povo está achando que a gente nem crente é. Mas eu não abro mão disso, cara. Porque a gente tem a alegria de estar junto, e essa alegria eu sei que vem de Deus. Sabe, você está no meio de um povo que falou um treco que não tem a menor graça, e está todo mundo rindo, só pode ser Deus no meio desse povo. Qualquer coisa é motivo para rir, então tá bom, cara. Passando a maior roubada do mundo, tá todo mundo rindo. Viajando uma semana nas estradas do Mato Grosso em 2 carros 1000, cheio de equipamento dentro, e com uma logística linda, todo dia era 400, 500 quilômetros de um lado para o outro, e todo mundo rindo. Isso só pode ser Deus na vida de alguém. Eu não abro mão disso, não. Eu queria impartir isso daqui com vocês, amém? O entendimento de que há prazer na lei do Senhor. Há prazer na lei do Senhor, querido. Você vai fazer o que Ele pediu para você fazer com tanto prazer, com tanto amor. E Deus vai olhar para você amando fazer a vontade dEle. Amar fazer a vontade dEle. Você amando, não é McDonald's, mas você amando muito tudo isso. Todo o pacote, você está aberto para manifestações de Deus na tua vida em cada área. Você vai ver passarinho falando contigo. Você vai ver cada sinal aparecendo para você no meio da tua história. E você vai ver que isso, sabe o que é? É manifestação de Jesus, porque Ele encontrou amor em você. Ele vai sinalizando cada área da tua vida, cada área da tua vida. Te dá um sonho com alguém, meu irmão, não espera, ora pela pessoa na hora, sei lá o que é, às vezes Deus só quer que você ore mesmo. Prazer em Deus, prazer em Deus. Tem recompensa. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Paizinho, nós te apresentamos o nosso coração. Eu te peço para que o Senhor libere sobre os meus irmãos e irmãs aqui a porção daquilo que o Senhor tem liberado dos céus. Eu tenho experimentado um pouco disso que eu falei, Senhor, e tem sido tão bom, eu quero viver isso mais. E eu te peço, divide isso com meus irmãos, Senhor. Que cada um de nós possa se apaixonar por Ti e perceber que a Tua vontade é verdadeiramente como está escrito. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Senhor, ensina-nos a enxergar o processo e não simplesmente o fim. Porque quando nós pensamos a vontade do Senhor é boa, agradável, perfeita, parece que é de benefício para a nossa vida. Não, fazer a vontade dEle é bom, é agradável e é perfeito. Senhor, nós queremos ser o cumprimento do Teu sonho. Nós queremos ser, Senhor, exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai, fazer com muita alegria no coração. Porque a recompensa não está aqui, a recompensa vem do Senhor. E se o Senhor nos der alegria por aquilo que nós estamos fazendo, Pai, essa recompensa já valeu. Alegra o coração da Tua igreja, alegra o coração dos Teus filhos e filhas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, dê-nos ainda nesse dia, ainda nessa noite, direções que nós possamos pôr em prática. Ensina-nos a Te dar uma resposta. Ensina-nos a Te dar uma resposta, Senhor. Para que aprendamos o princípio de obedecer. E assim o Senhor possa nos dizer coisas mais complexas, e cada vez mais complexas, porque o princípio de obedecer é o mesmo. Senhor Jesus, nós queremos, eu vou orar em nome de todos, amém? Nós queremos Te pedir perdão por todas as coisas que o Senhor já nos falou, e nós lutamos contra elas, e nós rejeitamos. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, quando a nossa vontade falou mais alto. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, quando nós tivemos medo, quando nós nos acovardamos, quando nós preferimos a nossa zona de conforto do que fazer a Tua vontade.
Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas limitações, porque nós não sabíamos quão bom é fazer a Tua vontade. Mas por Tua misericórdia, libera de novo, Pai. Libera de novo a Tua vontade sobre a nossa vida. Deixa-nos ouvir a Tua voz, Senhor, e que nós possamos pôr em prática, e que a nossa fé se manifeste em obras para que ela viva. Nós te pedimos, Senhor Jesus, dá-nos um coração disposto a Te obedecer, a ouvir e com prontidão obedecer. Porque há recompensa para a obediência. Que a cada dia, Senhor, o sorriso nos nossos lábios testifique do amor que tem vindo do céu sobre a nossa vida. Que a nossa vida pregue por onde nós passarmos, indo por todo mundo pregando o Evangelho. Por onde quer que a gente for, que a nossa vida pregue o Evangelho, o nosso jeito de viver. Tu és um Deus bondoso, amoroso. E nós queremos, Senhor, manifestar isso. Coloca um sorriso nos lábios dos Teus filhos, Senhor Jesus. E que nós morramos satisfeitos, que nós percamos alegres da vida, que nós, Senhor, desapareçamos, Senhor, achando a melhor coisa do mundo e ninguém entenda nada, porque ninguém sabe o que está acontecendo dentro do nosso coração, a explosão de amor que o Senhor está colocando ali dentro. Sabemos, Senhor Jesus, que se perdemos é para ganhar. Que o Senhor tem recompensa para dar para os Teus filhos e filhas. E o mundo não pode chegar nem perto daquilo que o Senhor tem para nós. Sela dentro de nós, Senhor, a Tua vontade. E que esse coração novo que nós cremos que o Senhor colocou aqui dentro possa Te dar respostas à altura do nosso entendimento a respeito do Teu amor. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o poder para sempre. Em nome de Jesus. Amém.